Olá a todos! Hoje nós vamos estudar um conteúdo novo, embriologia. Vamos começar a estudar embriologia. Embriologia, o desenvolvimento embrionário, que a gente chama também de embriogênese, corresponde ao processo de multiplicação, crescimento e diferenciação celular, que leva à formação dos tecidos e dos órgãos até a formação do embrião. O desenvolvimento do indivíduo desde a formação do zigoto até a maturidade sexual é conhecido como ontogênese, ou desenvolvimento ontogenético. A divisão inicial da célula ovo constitui-se um processo chamado de segmentação ou clivagem e origina células chamadas de blastômeros. A embriologia é a parte da biologia que estuda as transformações que se processam no embrião, desde a formação da célula ovo até o nascimento. Então, aqui, o nosso estudo ele vai começar inicialmente estudando a célula ovo. Mas o que seria a célula ovo? A célula ovo ou o zigoto podem ser classificados utilizando como critério a quantidade e a formação de distribuição do vitelo nessas células. Mas o que seria o vitelo? O vitelo nada mais é do que uma substância nutritiva. A função desse vitelo é justamente alimentar o embrião para que ele possa atingir todas as fases para que ocorra o desenvolvimento adequado desse embrião. O vitelo ele pode estar distribuído em todo o ovo ou então concentrado em polos. Existem dois polos, o polo animal, que é aquele onde está presente o núcleo e as organelas, e o polo vegetal, que observa-se apenas o vitelo. O padrão de distribuição do vitelo está diretamente relacionado com a forma como a clivagem vai ocorrer. Quando a gente fala em clivagem e segmentação, a gente está falando justamente como que vai ocorrer o processo de divisão celular. Clivagem, segmentação é a mesma coisa de divisão celular. Então, aqui a gente tem a parte da formação da célula ovo. Inicialmente eu tenho um óvulo. Aqui nós temos os espermatozoides. Ocorre o processo de fecundação. Posteriormente vai ocorrer o processo de fusão ou cariocinese, que os dois núcleos vão se fundir, um proveniente do ovário, que traz o material genético da mãe, e um proveniente, o outro núcleo, do espermatozoide, que traz o material genético do pai. Ocorre a fusão, aqui igual nós estamos vendo, e a partir daqui inicia-se o processo de clivagem, de segmentação ou divisão celular, que a gente já estudou lá na etapa passada, que é o processo de mitose. E esse processo ele vai ocorrendo ao longo do desenvolvimento embrionário até a formação do indivíduo por completo. Como eu falei anteriormente, a célula ovo ou o zigoto é resultado do processo de fecundação e apresenta características genéticas parentais, igual eu falei para vocês. Então, a célula ovo é formada do material genético da mãe e do pai, que ocorre o processo de fusão após a fecundação. Quando ocorre a cariocinese, a fusão dos núcleos, inicia-se a partir daí o processo de divisão celular. Nos animais, o ovo, além das características genéticas, apresenta uma reserva nutritiva denominada vitelo, como eu já falei, ou lécito, que ele é constituído principalmente de proteína e lipídios. Então, quando a gente fala em vitelo, vocês podem lembrar imediatamente do ovo de galinha. Aquela parte amarela que a gente vê é o vitelo. E basicamente a clara ela é formada de proteína. Mas o vitelo em si é a gema do ovo, que ele é muito rico em lipídio e a função desse vitelo nada mais é do que nutrir esse embrião para que ele possa completar todas as fases embrionárias. Os tipos de ovos dos animais são classificados de acordo com a quantidade e a distribuição do vitelo. Os ovos são classificados em 4 categorias de acordo com a quantidade e a posição do vitelo. Eles podem ser classificados como oligolécitos,
heterolécitos, que são chamados também de mesolécitos, telolécitos, que também são chamados de megalécitos, e centrolécitos. Aqui do lado a gente tem os tipos de célula ovo. Quando a gente chama ovo, a gente na verdade, o ovo é uma célula, que também é chamada de zigoto. É a célula que é formada após o processo de fecundação, igual eu mostrei para vocês. Então, aqui eu tenho um oligolécito, eu tenho um tipo de ovo chamado mesolécito, megalécito e centrolécito. Agora a gente vai estudar cada um individualmente. Isolécito ou oligolécito. Oligolécito apresenta uma pequena quantidade. Oligo significa pouco. Desta forma, o oligolécito, esse tipo de célula ovo, ele apresenta uma pequena quantidade de vitelo. E esse vitelo, ele encontra-se, a gente consegue ver aqui, distribuído igualmente, de forma homogênea no citoplasma. Ocorre nos equinodermes, nos protocordados e nos mamíferos. Esses equinodermes são as estrelas do mar, o ouriço do mar, os protocordatos, que são os anfíoxos, e os mamíferos, com exceção dos monotremados, como é o caso do ornitorrinco, que eles são ovíparos. No caso dos mamíferos placentários, o ovo se desenvolve totalmente no interior do corpo da mãe e, além da proteção, recebe todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, a nossa célula ovo, ela é desse tipo aqui, é isolécito, oligolécitos, ou tem alguns livros que ainda fala lécito, que não tem vitelo. Então, ele tem uma pequena quantidade de vitelo e essa quantidade de vitelo é suficiente para alimentar o embrião em desenvolvimento até ele chegar lá no útero, se implantar e a partir daí ser nutrido pela mãe. Então, nós estamos vendo aqui o núcleo, a célula e grãos de vitelo distribuído igualmente por todo o ovo. Um outro tipo de ovo é o telolécito ou megalécito. Esse é o que a gente mais conhece, que é o ovo que nós nos alimentamos diariamente com ele. Essa parte amarela aqui, ela é muito rica em vitelo. O vitelo, ele é aquela substância nutritiva, rica em lipídios e proteína, e a função do vitelo é alimentar o embrião para que ele possa desenvolver até atingir o feto. Os ovos telolécitos ou megalécitos têm grande quantidade de vitelo, deixando o núcleo e o citoplasma localizado no extremo do polo no polo animal, ocorrendo em aves, répteis e peixes. Se você reparar, esses indivíduos, aves, répteis e peixes, eles se desenvolvem completamente dentro dos ovos. Eles não dependem da mãe. Desta forma, essa célula ovo, ela tem que ter uma quantidade suficiente de vitelo para conseguir alimentar esse embrião para que ele consiga atingir todas as fases embrionárias. Desta forma, o ovo telolécito megalécito, ele é o tipo de ovo que vai ter uma maior quantidade de vitelo. Quase que completamente a célula ovo é composta de vitelo. O embrião se desenvolve principalmente fora do corpo da fêmea, nas aves e nos répteis. Ainda no interior da fêmea, o ovo ganha uma casca calcária para proteção contra a desidratação, porém permite as trocas gasosas com o ambiente. Possui também uma clara que é rica em proteína e a gema que é rica em lipídios. Isso aqui a gente já é de conhecimento geral, como que é esse ovo de galinha, ou de uma forma geral de aves e de répteis. Polo animal, igual a gente falou, que vai estar o núcleo e as organelas, e o polo vegetal, onde vai estar o vitelo. Desta forma a gente consegue ver aqui que basicamente quase todo o ovo ele é composto de vitelo. Os ovos heterolécitos ou mesolécitos apresentam uma quantidade média de vitelo que se concentra no polo vegetativo do óvulo,
ocorrem principalmente em moluscos, anelídeos e anfíbios. Nos anfíbios, o ovo desenvolve-se uma larva e o girino ele consegue, durante o desenvolvimento, tirar uma boa quantidade, mas como a quantidade de vitelo não é suficiente para ele completar todo o desenvolvimento, ele entra em uma fase de larva. Então, daí, a partir desse momento, ele vai tirar os nutrientes para concluir o seu desenvolvimento do meio ambiente. Por isso que a gente vê uma diferença do ovo telolécito. No caso da ave, ele consegue se desenvolver, consegue completar todas as fases embrionárias dentro do ovo, porque ele tem uma grande quantidade de vitelo. No caso dos heterolécitos e mesolécitos, como não tem uma grande quantidade de vitelo, tem uma quantidade mediana, esses indivíduos não conseguem se desenvolver completamente dentro do ovo. Então, ele desenvolve-se uma parte dentro do ovo e, posteriormente, ele entra em uma fase larvária. E a partir desse momento, ele vai se nutrir de nutrientes provenientes do meio ambiente, que ele retira do meio ambiente. Ovos centrolécitos, com grande quantidade de vitelo, só que concentrado ao redor do núcleo, daí o nome dele, ser centrolécito. O citoplasma se reduz a uma pequena camada periférica e ocorrem nos artrópodes, tá, professora? Quem são esses artrópodes aí? Me apresente. Esses artrópodes são as aranhas, são escorpiões, os crustáceos de uma forma geral, o caranguejo, o siri. Do ovo, geralmente, desenvolve-se uma larva que retira o complemento alimentar da natureza. Ele tem uma grande quantidade, mas essa quantidade não é suficiente para ele conseguir completar o seu desenvolvimento todo dentro deste ovo. Então, parte do alimento ele tira daqui. Quando esse nutriente ele se exaure, esta larva vai, a partir desse momento, vai retirar esse complemento alimentar da natureza. Tipos de segmentação. Como eu falei para vocês, o tipo de segmentação, clivagem, é a mesma coisa de divisão. A distribuição de vitelo no ovo resulta em diferentes formas de segmentação do zigoto. Devido a isso, a classificação dos ovos é pouco utilizada atualmente na teoria embriológica. Por outro lado, a quantidade, distribuição e concentração do vitelo, devido à sua viscosidade, influencia no padrão de divisão celular mitótica ou clivagem do embrião. Quando eu falo segmentação, clivagem, eu estou falando em divisão celular mitótica, não meiótica, mitótica. Como o vitelo, ele é uma substância viscosa, ele vai atrapalhar o processo de divisão celular. Então, o tipo de segmentação, o tipo de divisão celular vai ser influenciado pela quantidade e pela distribuição, como ele é distribuído dentro do ovo. A gente vai ver agora. Aqui na imagem a gente consegue ver a questão da segmentação. Eu tenho o ovo, posteriormente ocorre o processo de fecundação, ocorre a fusão, a cariocinese. A partir desse momento inicia o processo de divisão mitótica, que a gente chama de clivagem também. Essa célula se divide em duas, essas em quatro e assim sucessivamente. Os tipos de segmentação. O ovo oligolécito tem segmentação completa, radial e homogênea, graças ao seu vitelo, que é pouco concentrado. Então, os oligolécitos, como tem uma pequena quantidade de vitelo e como ele se espalha de forma homogênea, essas células se dividem de forma homogênea também. O ovo heterolécito tem uma segmentação completa radial, mais heterogênea, com células maiores no polo vegetal. A segmentação incompleta discoidal ocorre no ovo telolécito, só havendo mitose no polo animal. A gente vai ver, eu vou mostrar as fotos para vocês daqui a pouco e vocês vão entender individualmente. A segmentação incompleta superficial ou cincial ocorre nos artrópodes, que é naquele tipo de ovo que a gente viu no centrolécito. Desta forma aqui nós temos os tipos de segmentação.
Existem dois tipos de segmentação. Ela pode ser holoblástica ou meroblástica. A holoblástica ainda ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser igual e desigual. O que é uma segmentação holoblástica? Holo significa total. Segmentação holoblástica igual em que toda a região do ovo ocorre segmentações, gerando blastômeros relativamente do mesmo tamanho. É comum em ovos isolestos. A gente viu no início da aula que essas células aqui, ó, cada célulazinha dessa recebe o nome de blastômeros. Como os ovos isolestos ou oligolestos têm uma pequena quantidade de vitelo, ocorre a segmentação de forma homogênea. As células basicamente vão ter o mesmo tamanho. E eu tenho a segmentação holoblástica desigual. Em todas as regiões do ovo, ocorrem segmentações, gerando blastômeros de tamanhos diferentes. Isso daqui vai ocorrer em ovos do tipo heterolésico, que tem uma pequena quantidade, né? Uma quantidade média, intermediária. Dessa forma, ela vai formar, ó, blastômeros de tamanhos diferentes. Vai formar os micrômeros menores e os macrômeros maiores. E eu tenho a segmentação do tipo meroblástica parcial e meroblástica superficial. Lembrando que os tipos de segmentação elas podem ser holoblásticas ou meroblásticas. A holoblástica ela pode ser igual ou desigual. A meroblástica ela pode ser parcial ou superficial. A segmentação meroblástica parcial, as segmentações ocorrem em uma parte do ovo, no caso no polo animal, formando-se um disco germinativo composto por blastômeros. No polo animal do ovo, há vitelo e ocorre em ovos telolestos. Então, olha só como é que ocorre aqui. Lembra que eu falei para vocês que o ovo, o telolesto, que é o ovo da galinha, basicamente o ovo ele é composto quase que completamente por vitelo. Então, existe apenas uma pequena região onde não tem vitelo. E é nessa região onde vai ocorrer o processo de clivagem. Igual a gente está vendo aqui na região onde não se encontra vitelo. Segmentação meroblástica superficial. Ocorre em diversas divisões dos núcleos que se deslocam para a superfície do ovo. Depois, os blastômeros são separados pela membrana plasmática. Isso é comum nos ovos centrolestos. Aqui vai ocorrer inicialmente a divisão dos núcleos, que posteriormente vai ocorrer a formação da membrana, igual a gente está vendo aqui, que é semelhante a um disco aqui, tá vendo? Ó, essa estrutura aqui, ela é meroblástica superficial e ela ocorre nos ovos centrolestos. Aqui a gente colocou uma visão geral, tipos de segmentação em que ocorre. E aqui eu tenho os tipos de ovos. Quais são os tipos de ovos? Isolécitos. Qual o tipo de segmentação? Holoblástica igual. Como ele tem pouco vitelo, ocorre a formação de células praticamente do mesmo tamanho. Ocorre em quem? Plateumintos, nematóides, moluscos, anelídeos, equinodermes e cordados. Dentro desses cordados nós nos incluímos os mamíferos. O ovo heterolécito, ele tem um tipo de segmentação holoblástica desigual. Nos anfíbios, ocorre a segmentação em todas as células, só que como você tem uma quantidade desigual dos vitelos, em relação ao posicionamento desse vitelo dentro da célula, você vai ter células de tamanho pequenos e de tamanhos maiores. Telolécito, que é o ovo que tem uma maior quantidade de vitelo, ele vai ter um tipo de segmentação meroblástica discoidal. Somente no local onde não é encontrado vitelo que vai ocorrer o processo de clivagem, de segmentação ou divisão celular. Ocorrem cefalópodes, que são moluscos, como por exemplo o polvo, peixes, répteis e aves. E os centrolécitos é meroblástica superficial, que ocorre nos artrópodes.